Você ouviu falar sobre a Misaki? Ela estava na nona série, classe 3. Tinha alguém chamado Misaki na classe 3? Isso aconteceu 26 anos atrás. Ela era bem popular, desde a sétima série. Ela era esperta, bonita e tinha uma ótima personalidade. Tanto os professores quanto os alunos gostavam dela. Sempre tinha alguém assim em todas as séries. Mas pouco depois de começar a nona série, Misaki morreu. Hã? Como? Eu ouvi dizer que foi um acidente. É claro, todos ficaram completamente chocados. Até que alguém disse aquilo. Disse o quê? Ele apontou para a cadeira de Misaki e disse: Misaki está bem ali. Ela não está morta. E o que foi isso? Bem, isso foi apenas atuação. Mas desde então, a classe 3 continuou a agir como se a Misaki ainda estivesse viva. Isso é meio assustador. Eles continuaram a agir assim até a graduação. O diretor até preparou para que um assento de Misaki fosse incluído na cerimônia de graduação. Isso é uma coisa boa? Se isso não tivesse sido o fim. Tem mais? O resto da história é... E aí pessoal, eu sou o Sam, e bem, esse vídeo vai ser meio que um resumão do anime. O vídeo vai ser assim, os episódios 1, 2 e 3 eu vou detalhar bastante. Os episódios 4 até o 10 eu vou fazer um resumo do resumo. Vou falar apenas os principais acontecimentos. Aí o episódio 11 e 12 eu vou voltar a detalhar bastante. É isso, vamos começar logo. O anime começa com o protagonista Koichi Sakakibara na cama de um hospital. Pelas falas da avó do Koichi, dá para entender que ele acabou de se mudar para aquele lugar. É falado nesse começo também que o pai dele está na Índia. E além da avó de Koichi, ali com ele está a Reiko. No começo do anime, eu sinceramente achava que a Reiko não ia ter muita importância para a história, mas eu estava enganado. Bem, a avó do Koichi fala também que a mãe dele morreu. E isso já faz bastante tempo. Dali do hospital, a Reiko mostra para o Koichi a escola que ele vai frequentar, a Yomiyama Norte, também conhecida como Yomi Norte, o lugar onde toda a desgraça começa. O Koichi pergunta para a Reiko se essa era a escola que ela frequentou, e ela fala que sim, mas que isso foi há 14 anos atrás. A Reiko fala que a mãe dele também frequentou a Yomi Norte. Depois de mais algumas falas não muito importantes, corta para uma enfermeira falando com o Koichi. E parece que o nosso querido protagonista gosta de livros de terror. Depois disso, ela sai porque ele recebe uma visita de 3 estudantes da classe 3 do 9º ano da Yomi Norte. Kazami Tomohiko, Sakuragi Yakari, a Kazawa Izumi, a Sakuragi e o Kazami são representantes da classe. E a Kazawa é a encarregada das contramedidas. Isso vai ser explicado mais para frente no anime. É falado nessa cena que o motivo do protagonista estar ali é porque ele ficou doente de repente, e que o motivo dos 3 estarem ali é apenas para uma visita em nome de toda a classe. Na conversa é falado que ele estudava em uma escola particular em Tóquio e foi transferido para Yomiyama por motivos familiares. Ele fala também que já tinha visitado Yomiyama, mas não lembra por quanto tempo. Antes de irem embora, a Kazawa cumprimenta o Koichi. Isso não parece ter muita importância nesse momento, mas tem um motivo dela ter feito isso. Logo depois disso, corta para o Koichi andando no hospital escuro. Ele entra no elevador e conhece a Misaki Mei. Para mim, ela é o motivo do começo de A Nota ser muito interessante. Tem uns mistérios envolvendo ela que são muito bons. Bem, agora na segunda metade desse primeiro episódio, o Koichi tem uma conversa com o pai dele, com o avô, com a Reiko e até com esse passarinho aí. Mas essas conversas não são muito importantes. Depois disso, já mostra o Koichi indo para a sala de aula acompanhado pelo seu professor e pela Mikami, uma professora assistente. Ele chega na classe e se apresenta. Eu me mudei para cá por causa do emprego do meu pai. Eu estou morando com os meus avós. É um prazer conhecê-los. Depois dessas calorosas boas-vindas,
o Koichi vai até a sua mesa e vê que a Misaki está ali também. Aí já corta para o Koichi conversando com o pessoal da sala, enquanto vai mostrando outros personagens e figurantes na tela. Depois de uma longa conversa, mostra toda a classe 3 na educação física. O Koichi só estava assistindo e conversando com esse cara que tem problema no coração, e por isso ele não pode fazer as aulas de educação física. Eles conversam até ele sair para descansar na enfermaria. Aí chega a garota do guarda-chuva. Eu vou chamar ela assim. Quem não entendeu, vai entender quando chegar o episódio 3. Eles também conversam até que o Koichi pergunta sobre a Misaki. E a garota do guarda-chuva quase tem um treco nessa cena. O Koichi olha para o telhado da escola e vê que a Misaki está lá em cima. Ele sai correndo para ver ela, ignorando completamente a garota do guarda-chuva. Quando ele chega lá, eles começam a conversar, mas nada muito importante. Até que a Misaki fala que algo muito triste aconteceu naquele dia. Ela pergunta se o nome dele é Koichi Sakakibara, e ele fala que é. Aí ela pergunta, os seus colegas de classe ainda não te contaram? Quando ela fala isso, ele já regala os olhos e pergunta, me contaram o quê? Aí ela responde, eles associam o seu nome com a morte. Mas não qualquer morte, uma morte cruel e irracional, que aconteceu nessa escola. Esta escola está em um lugar próximo da morte, especialmente a classe 3, da 9ª série. Ela está muito mais próxima dela do que as outras classes. Da morte? Aí a Misaki ficou, não te falaram? Não te contaram? Não te disseram? Não te fofocaram? Ele pergunta o que, mas ela fala que ele vai descobrir logo. Ela fala que é melhor ele não se aproximar e nem falar com ela. Aí ele pergunta por quê. E de novo ela fala, você vai descobrir logo. Depois disso ela vai embora, e ele fica paradão lá por um tempo. Aí mostra ele voltando para casa de carro, ele vê a Misaki parada debaixo da chuva no caminho, e logo depois disso acaba o primeiro episódio. Na primeira parte desse segundo episódio, não aconteceu nada muito importante. Só foi apresentado o bibliotecário Shibiki. E o Koichi conversou um pouco com a enfermeira daquele hospital. Eles conversaram sobre a Misaki. E a enfermeira falou que ia investigar se tinha morrido alguma garota naquele dia em que o Koichi conheceu a Misaki, no hospital. Na segunda parte desse segundo episódio, o Koichi segue a Misaki até a frente de uma loja. Aí ele recebe uma ligação da enfermeira. E ela tem uma informação interessante. Ela fala que uma menina chamada Misaki morreu naquele dia no hospital. Depois disso, o Koichi entra na loja, ele fala com essa véia aí, e ela fala que não tem outros fregueses. E eu acho isso até que é uma coisa boa, né? Porque essas bonecas aí dão mais medo que o Chuck. O Koichi dá uma olhada na loja e vê uma boneca parecida com a Misaki. Aí do nada aparece a Misaki ali. Ela pergunta se o Koichi achou a boneca parecida com ela, e ele fala que sim. Ela fala que apenas metade, talvez menos do que isso. Eles conversam um pouco e de repente a Misaki fala que vai mostrar o que tem debaixo do tapa-olho. Ela tira e acaba o segundo episódio. Aí nesse terceiro episódio, mostra o que tem debaixo do tapa-olho. E adivinhem o que tem. Eu tenho certeza absoluta que você errou. Debaixo desse tapa-olho tem um olho. Bem, na verdade esse é um olho artificial de uma boneca. A Misaki fala que ela pode ver coisas que não deviam ser vistas. Então ela costuma mantê-lo coberto. Eles saem lá do porão da loja e vão conversar em uma parte da loja mais agradável. E a conversa que eles têm dá muito a entender que a Misaki está morta ou simplesmente não existe. Até que chega uma hora que a Misaki fala que existe uma lenda na cidade, sobre a classe 3 de 26 anos atrás. Então ela começa a contar essa lenda para o Koichi. Essa lenda diz que havia uma aluna que se destacava tanto nos esportes quanto nos estudos, e os alunos e professores adoravam ela. Mas pouco depois de começar a 9ª série, ela morreu. Existem várias teorias de como ela morreu, mas nenhuma certeza. De qualquer forma, todos de sua classe ficaram chocados e tristes. Até que alguém tem a brilhante ideia de fingir que essa aluna está viva. Graças a esse gênio, todos os outros alunos e até o professor também começaram a fingir que ela estava viva.
Até mesmo o diretor preparou para que o assento dela fosse incluído na cerimônia de graduação. Então, depois da graduação, todos se reuniram na sala de aula para a foto da turma. Até aí tudo bem, mas quando eles olharam para a foto, eles perceberam uma coisa. Do lado da foto, eles podiam ver a garota que não devia estar lá. Ela estava com o rosto mortalmente pálido, mas ela sorria como todos os outros. Olha que história bonita. E essa garota, a estudante que morreu, se chamava Misaki. A Misaki Mei fala que há mais sobre essa história. Mas nesse momento, a avó do Koichi liga para ele e essa véia aí fala para ele ir para casa, porque já está na hora de fechar. Depois disso tem algumas cenas sem muita importância. Até que é uma cena do Koichi com a menina do guarda-chuva, já com seu guarda-chuva, ele faz uma pergunta sobre a Misaki. E ela fala para ele nunca falar esse nome na classe 3. Ainda bem que eles não estão na classe 3, né? Aí aparece o amigo dele e o Koichi pergunta se ele conhece a lenda da classe 3 de 26 anos atrás. O amigo dele pergunta se ele acredita em histórias assim. Aí a menina do guarda-chuva pergunta como ele sabe dessa história. Ouvi só um rumor por aí, hehe. Aí chega a professora Mikami no maior estilo Coringa perguntando por que eles estão tão sérios. Aí a menina do guarda-chuva fala pra Mikami que o Koichi sabe sobre essa lenda. A professora fala que isso é um assunto delicado e que é melhor tentar manter as coisas em silêncio por enquanto. Aí já em casa, ele tem uma conversa com a Reiko, mas a única coisa interessante dessa conversa é que a Hitsuko, a mãe do Koichi, estudava na classe 3. Agora, já na escola, o Koichi vê a Misaki e vai correndo até ela. O Kazami vê e fala pro Naoya. Eles ligam para o Koichi. E nessa ligação, o Naoya fala para ele não se envolver com coisas que não existem. E fala também pro Koichi que vai falar tudo sobre aquela história para ele no mês que vem. Depois disso, a ligação cai e acaba que o Koichi nem fala com a Misaki. Aí novamente na casa dele, ele fala com a enfermeira pelo telefone. E ela confirma que o nome da menina que morreu naquele dia era Misaki. Só que era uma Misaki Fujioka. O resto da conversa não tem nada muito importante. Na escola eles estão fazendo uma prova quando ele acaba e ele sai da sala e encontra com a Misaki. E ele fala pra ela sobre a Misaki Fujioka. E a Mei fala que ela era uma prima dela. Eles conversam um pouco e o Koichi pergunta pra ela o porquê de todos agirem como se não vissem ela. Porque eu não existo. Nenhum deles podem me ver. E se você for o único que pode me ver? Agora temos a cena mais famosa do anime. Acho que até quem não assistiu a nota já deve ter visto essa cena. Bem, do nada chega um figurante e chama a garota do guarda-chuva. Ela sai da sala, pega o seu guarda-chuva, vê a Misaki, se assusta e sai correndo. Agora apenas apreciem essa bela cena. いい加減にしてください。Achou que era o episódio 4, né? Mas sou eu, Dio! Pessoal, parte 2 desse vídeo aqui no canal é em breve. Deixe seu like, se inscreva. É isso, até breve. Jamais julgue algo sem nem mesmo conhecer.